בה' מי יקום במקום קודשו, מי יקרא בשם אדוני צבאות. מי יצום על בוא החטא, מי יחזיק מעמד, מי ישמע את קול אדוני קורא ואומר, זהו דור נושע מבקשי פני ישרים לי, כל הכבוד, כל הכבוד. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância. Eu sou Miguel Malak e estou aqui em Israel, em Beersheba, e aqui meu nome é Michael Malahi. Hoje eu estou com o meu conterrâneo brasileiro, que também está em Israel, está em Rehovot, é Benjamin Serber. Shabbat Shalom, Benjamin. Shabbat Shalom, Beni. Shabbat Shalom, meu querido Miguel, e todos que estão aqui assistindo o Israel no Caminho. É isso aí. Beni, a Parashá de hoje chama Pekudê. É a última Parashá do livro de Êxodo, né? E a tradução é enumeração, né? Ela fica em Êxodo 38, 21 e vai até o final de Êxodo, que está em 40, 38. A Parashá, você sabe, é os 5 primeiros livros, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E nós temos também a Haftará, a porção da Haftará. A porção da Haftará é a porção de 1 Reis 7:51 a 8:21. A Haftará é a porção do Antigo Testamento, a parte dos profetas. Está aqui em 1 Reis. A Brit Hadashá, que é a nova aliança, né? Seria o Novo Testamento, né? Está em 2 Coríntios 9, de 6 a 11. E o salmo da semana é o Salmo 45, Beni. Então, você preparou alguma coisa para compartilhar com a gente sobre essa Parashá? Sim, começando com a Parashá, que, como você disse, é a última Parashá, a última porção desse segundo livro da Torá, Shemot, que em português se traduz como Êxodo, mas a tradução do hebraico original é nomes, né? Shemot, nomes. E é muito interessante que esse é chamado o livro da redenção, né? O povo de Israel fala desde o começo do livro, o povo de Israel escravizado no Egito, mas depois vem a redenção, o livramento do povo do Egito, e aí a gente já vem essa Parashá, que é a última porção desse livro de Shemot, e nós vemos já o povo redimido, o povo sendo guiado pelo Senhor no deserto. E essa Parashá, que chama Pekudei, que fala a enumeração, né? Então tem uma contagem aqui, tem uma verificação de várias coisas. E que coisas são essas? É em relação ao Mishkan, ao tabernáculo. Olha que maravilha! Depois que o povo passou por uma escravidão tão grande, né, nas mãos do faraó no Egito, muitos do povo já estavam perdendo a fé, estavam perdidos fora da vontade
do Senhor, qual a vontade do Senhor para as nossas vidas, que a gente esteja sempre diante da presença dele, que a gente esteja na Shekhinah, na presença do Senhor. E aí ele nos guia, ele nos direciona através do seu Ruach, né, do seu Espírito. E você vê Moisés, nesse momento, com o povo, enumerando, e você vê os detalhes do nosso Senhor, tão maravilhoso, esse Deus de detalhes, que cada detalhe não é por acaso. Quando a gente vê os detalhes, não é para colocar palavras na Torá, na Bíblia. Então, quando tem cada detalhe que para a gente parece, uau, mas para quê, né? Colocar nesse momento que a gente vê nessa paraxá, nessa porção sobre o Mishkan, falando do ouro, falando da quantidade das peças para a construção desse Mishkan, desse tabernáculo, que era para acompanhar o povo no deserto, que era a referência da Shekhinah, da presença divina, e nós vemos cada detalhe, cada preocupação, e o povo unido, olha que importância, o povo que estava cada um lá tentando sobreviver na escravidão, agora o povo está unido com um só propósito, a construção do Mishkan, do tabernáculo, e a presença divina, e a união desse povo. É importante a união, e isso a gente aprende, tem que levar para as nossas vidas, que o Senhor nos une. Ele não é um Deus de divisão, ele é um Deus de união, um propósito maior. Independente de cada um que tem uma cultura, um pensamento diferente, mas nós temos que estar unidos com o propósito de servir o Senhor juntos. Aqueles que, às vezes, muitas vezes eu escuto hoje em dia, muitas pessoas do Brasil, até mesmo de Israel, falam, não, mas eu quero servir a Deus sozinho no meu quarto, na minha casa. É muito bom e é importantíssimo servirmos ao Senhor e buscarmos Ele na nossa casa todos os dias, mas é importantíssimo e é necessário e faz parte buscarmos juntos. E a palavra diz, suportai-vos, amai-vos uns aos outros. Seria uma hipocrisia eu falar, não, eu quero buscar Deus só na minha casa, eu quero ficar aqui, mas é muito... Que Deus é esse? Deus, ele é um Deus de união. Ele quer que nós amamos uns aos outros, nos suportemos com as nossas diferenças, e é isso que nós vemos o povo de Israel no deserto, na construção do Mishkan, cada um participando, cada um fazendo as suas doações, não só materialmente, mas a sua vida, entregando a sua vida para a construção do Mishkan, do tabernáculo, da presença divina, da Shekhinah, que era para acompanhar o povo no deserto. E nós vemos também qual é a essência de tudo isso que nós falamos, eu falei no começo, redenção, né? Da saída da escravidão para a liberdade. Depois, né, teve o Pessach, que a gente vê nesse livro, Shemot, tão importante, o livro da redenção, e o propósito para a liberdade. A Torá, que muitas vezes as pessoas acham que é um peso, né? Torá significa estudo, é o Eterno entregando os estatutos. Então, quando nós temos guardados os estatutos da Torá, o que a gente aprende, que é a nossa ligação, como servir ao Eterno, como seguir os mandamentos dele, a vontade dele, isso não é um peso. Quando nós temos o Ruach, através do Ruach, nós estamos libertos para seguir a Torá, e não presos nos mandamentos, mas libertos, porque antes o povo de Israel estava no Egito, preso à servidão de um povo que seguia outros deuses, não o Deus de Israel, e muitos se perderam. E depois veio a liberdade, e a Torá, ela é o propósito para a liberdade.
e não uma prisão. Quando a gente entende que os estatutos são para nos guiar e não para nos massacrar, é a liberdade que temos no Senhor, no Ruach, para seguir as coisas do nosso Pai, que Ele quer que a gente esteja com Ele. Então, muitas pessoas falam, não tenho tempo para servir a Deus, eu não tenho tempo para fazer as coisas, porque meus dias estão corridos, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para estar junto com os irmãos, buscando ao Senhor, eu tenho que trabalhar, todo mundo tem seus afazeres, seu dia a dia, mas olha a importância que nós vemos nessa paraxá, o povo unido para a construção do tabernáculo. Nós precisamos estar unidos, a gente precisa todo dia orar e falar, Senhor, não permita que nada tire essa união. Então, Baruch Hashem, Todá Lael, que nos uniu aqui. Eu, você, Miguel, para que a gente possa ser instrumento também de levar a palavra. E estamos aqui. E não deixemos o cotidiano do dia a dia nos atrapalhar para a gente seguir esse propósito maior nas nossas vidas, que é falar do Senhor, levar a palavra e seguir ela dentro dos nossos corações. E aí nós vemos o quanto foi gratificante todo esse trabalho do povo de Israel. Moshe, e nós vemos dentro dessa paraxá, a gente, mais precisamente em Êxodo 39, 43, Moshe, o líder, abençoou o povo, reconheceu, né, ele como líder, ele como aquele que recebeu as instruções do Eterno, lá do Monte Sinai, para todo o povo, e as instruções, quando eu falei o Eterno, o Senhor, ele é detalhista. Cada coisa do tabernáculo, a roupa do sumo sacerdote, os utensílios, tudo, nada é por acaso que está escrito. Ah, mas parece que tem muita coisa aqui que não é relevante. Não, se está escrito é porque é importante para a gente entender que nós temos um Deus de detalhes, um Deus que preocupa com cada coisa. E aí a gente percebe que muita gente fala, não, mas Deus não pode estar preocupado com essa causa minha, ele tem que se preocupar com as guerras no mundo. E aí muita gente faz essa separação, que Deus precisa cuidar das coisas grandes, porque as coisas pequenas Deus não vai estar cuidando, porque tem muita coisa mais grave no mundo, né, para cuidar. Deus é Deus Todo-Poderoso, para ele não tem coisa pequena e coisa grande. Então você também, cada um de nós, cada coisa nossa é importante para Deus, como a gente se sente, como a gente faz, e fazer o melhor. E aí a gente vê os detalhes. Mas Deus estava lá e Moisés estava recebendo as instruções dele, cada detalhe do véu e das roupas e dos utensílios, mas a pessoa pode pensar, o que é importante isso? Porque Deus quer mostrar que cada coisa para ele é importante, cada detalhe. A gente possa fazer os detalhes do nosso melhor para ele, para o reino dele, e com nossos irmãos. Quando a gente ama as pessoas, ama as criaturas do Senhor, ama os nossos irmãos, a gente está cumprindo a lei, está escrito na palavra. Escrito isso em Romanos. E nós vemos o líder Moisés abençoando, reconhecendo, vendo que o povo fez junto, ele não fez nada sozinho, a participação do povo. E aí a gente percebe que ele abençoou o povo no final, não no começo. A gente percebe isso, e é uma lição para as nossas vidas, que o começo pode ser fáceis. Ah, vamos fazer a obra, vamos começar, vamos fazer alguma coisa para o Senhor, trabalho social, vamos levar a palavra do Eterno. O começo está todo mundo entusiasmado, tal, mas a gente tem que chegar até o final. A gente tem que chegar a fazer as coisas, não parar pela metade. Que a gente possa, nos projetos, tudo que a gente fizer, a gente faz
e ter uma continuidade. E aí você vê o objetivo do Mishká, do propósito, o zelo e o entusiasmo. Eles têm que estar sempre, não só no começo. E a resistência e a persistência para fazer o nosso melhor, para a obra do Senhor, para as coisas dele, e buscando o Senhor nas nossas vidas. Ah, mas já... Será que quando eu aceitei Yeshua há 20 anos atrás, e hoje eu estou com o mesmo zelo? Eu tenho que me perguntar todos os dias isso. Será que eu busco Yeshua com o mesmo amor e busco as coisas dele? Hoje eu faço isso desde que eu fazia 20 anos atrás, quando a gente fala com o primeiro amor, cada um tem que se perguntar isso. Como está a minha vida desde que eu comecei a seguir Yeshua, a reconhecer o Mashiach e até hoje? Está igual? Está maior? Não pode estar menos. Está sempre mais. Essa é a nossa persistência no reino. Beni, muito interessante tudo isso que você tem falado até agora aí, né? Mas na parte da Paraxá, você disse bem todas as coisas e você viu que também tem o peitoral, né? O peitoral do sumo sacerdote, né? E eu queria focar, né? Focar no peitoral do sumo sacerdote, viu, Beni? O peitoral do sumo sacerdote, que é muito importante, porque eu creio que quando Deus fala com Moisés, né? Ele mostra, né? Talvez Moisés chegou até a vislumbrar, né? Como seria a Nova Jerusalém, né? E viu no sumo sacerdote aquela roupa, aquele peitoral com aquelas pedras maravilhosas, né? Aquela roupa toda, né? Então eu vou te ler um texto aqui, né? Que está na Bíblia, em Mateus 26, 62. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada responde? Quem é que esse dispõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que agora acabas de ouvir a sua blasfêmia. O sumo sacerdote da época, que era Caifás, ele rasgou aquelas vestes, Obedi. Ele rasgou aquelas vestes maravilhosas que foram feitas com produto aqui da terra. Mas eu queria que você falasse das vestes que Moisés viu, que provavelmente foi do sumo sacerdote verdadeiro, que é Yeshua, né? Nosso sumo sacerdote, como diz aqui, ele vai estar à direita de Deus, né? Ele vai estar assentado à direita de Deus. Ele está agora, né? Assentado à direita de Deus, né? Então eu queria que você falasse sobre isso. Então, você falou sobre as pedras, né? As pedras, do... sobre as pedras, exatamente, sobre as pedras, né? E sobre essa vestimenta, que é uma alusão, né? A vestimenta do nosso sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote, Beni? Yeshua. Yeshua ainda. Né? Então, é bem interessante. O que você acha do sumo sacerdote rasgar essas vestes e dizer que Jesus é um pecador, é um blasfemador? O que você acha disso? Naquele momento foi a parte do povo, que como muita gente a gente escuta aí e faz parte até de um entendimento antissemita, que falam, o povo de Israel não reconheceu Yeshua. Uma boa parte do povo não, porque estava escrito, isso já não era para todo o povo aceitar naquele momento, tinha que vir a plenitude dos gentios. Mas a base de Yeshua é de judeus. Os discípulos, os 12, né? Assim como teve as 12 tribos, e aí você vê a pedra sacerdotal, né?
o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, que carregava as 12 pedras, se referindo às 12 tribos, Yeshua também teve os 12 primeiros discípulos, né? E para cumprir isso. Então, nem todo mundo reconheceu Yeshua, os líderes, os sacerdotes, eles estavam numa estrutura religiosa. Yeshua, ele não veio combater a Torá, ele veio combater as regras humanas, né? E esse sumo sacerdote, ele estava nessa cúpula. E a gente sabe, é muito importante deixar claro que essa cúpula, naquele momento, eles estavam corrompidos. Eles tinham corrupções. E eles estavam, muitas vezes, em conchavos, como a gente fala a palavra em português, com os romanos, com o Império Romano. Então, tinham coisas que eles estavam se vendendo, né? Os sumos sacerdotes, eles tinham que cuidar do povo, cuidar da lei, né? Mas, em muitos casos, eles preferiam se preservar a própria imagem deles e ganhar com os romanos, o Império Romano, que a gente sabe que o Império Romano era o império que massacrava Quer o povo de dizer que Israel os naquele judeus não momento. tiveram culpa, então. Aqueles judeus não tiveram culpa. Os judeus não mataram Jesus Cristo. É isso que eu estou falando. Quem matou Yeshua foi o nosso pecado, o meu Os pecado, o pecados. seu Isso, pecado. exatamente. Se Exatamente. você olhar, Ele nasceu para isso, né? Ele é o Corban perfeito, né? sim, Isaías 53, Isaías 7,14, 9,6, mas se você olhar como liderança, não como povo, os líderes naquele momento, os sacerdotes, a Estavam liderança que estava corrompidos. no sinédrio, eles estavam corrompidos. Isso não Estavam no significa que todo pecado. povo. Eles estavam no pecado, né? Sim, Yeshua veio combater a religiosidade, a hipocrisia daqueles líderes. E que hoje pode existir também outros líderes, Uhum. não é só naquele tempo. O E que a gente tem que entender que Yeshua quer combater hoje, ontem, há 2.000 anos atrás, a hipocrisia, não só de líderes, de qualquer pessoa, religiosidade. E Yeshua veio mostrar uma vida espiritual para nós. exatamente, exatamente. Isso que é importante. Porque quando eu vejo essa cena, Beni, eu vejo assim, que é um homem vestido de Deus, né? Que Deus fala como seria a veste de sumo sacerdote, que seria um ser divino, né? Deus, Uma né? representação, Uma né? representação de Deus, né? Uma divindade. Então é um homem vestido de Deus condenando um Deus vestido de homem, É né? muito Porque louco, mas você Yeshua colocou para veio colocar. totalmente desnudo da sua divindade. Ele nasceu como homem, né? Ele nasceu como homem para que se cumprisse tudo que foi falado, para exatamente tirar o pecado, né? Eis o É o Cordeiro de Deus segundo Adão. que tira o pecado do mundo, né? Ou seja, para ele ser expiação, ele foi expiação pelos nossos pecados, né? Tanto o pecado Sim, de Adão, como o seu pecado, quanto o meu pecado, quanto o pecado de todo mundo, né? Eu se acho. colocou. É isso que o povo de Israel não entende muitas vezes. Como que Não entende Deus nada. Não pode entende, ser homem? o povo de Israel não entende nada disso. Não entende, Mas eles não entendem. Eles só ficam um falando homem. das coisas materiais, né? Eles não se atentam para esse lado espiritual. Porque como Deus pode ser, como eles não entendem como Deus pode ser homem, se colocar como um homem e fazer o que Yeshua fez. Só que nenhum homem pode ser o Mashiach, nenhum ser humano comum que nasceu de um homem e de uma mulher normal Nasceu em pode pecado. redimir o povo, porque Não o consegue. Mashiach precisa ser o próprio Deus, Emanuel, Deus conosco, para se colocar como Corban. E isso é muito louco, mas é muito espiritual. E tem que ter muita fé para entender isso e reconhecer isso. É. Mas, infelizmente, a maioria não reconheceu ainda.
E eu quero te fazer uma pergunta também, que eu estava vendo aqui, é sobre o Salmo 45, né? O Salmo 45 é o casamento profético do ungido, né? Então, fala muito sobre o futuro. Vamos ler o Salmo 45, Beni? Vamos ler, o que você acha? Vamos ler o Salmo 45. Salmo 45. Vamos ler o casamento. O meu coração transborda de boas palavras, dirijo os meus versos ao rei. A minha língua é qual pena de um hábil escriba. Tu és o mais famoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a tua espada, a coxa, ó valente, na tua glória e majestade. Em tua majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensina coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Os povos caem debaixo de ti. O seu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, ó teu Deus te ungiu. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegrias mais do que teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e olhões e cássia. Dos palácios de marfim, os instrumentos de corda te alegram. Filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas. A tua mão direita está a rainha, ordenada de ouro e ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura. Ele é o teu senhor, presta-lhe, pois, homenagem. A filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos dos povos suplicarão o teu favor. A filha do rei está esplendente lá dentro do palácio. As tuas vestes são entrecidas de ouro. Em vestido de cores brilhantes será conduzida ao rei. As virgens suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença. Com alegria e regozijo serão trazidas. Eles entrarão no palácio do rei. Em lugar dos teus pais estarão teus filhos. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrando o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Beni, a noiva somos nós, Beni. A noiva é a igreja. É verdade. A noiva tem que estar adornada, né? A noiva tem que estar adornada. E tem que receber o noivo, né? Quem é o noivo, Beni? Quem é esse noivo que vem com a veste do sumo sacerdote, né? Isso aqui já fala de um tempo futuro, que é aquilo que nós esperamos, né? Para seguir a eternidade, os 1000 anos, né? Que se seguirão, né? Da eternidade aí, né? Então é isso, Beni. Acho que foi bom, esclarecedor, e vamos, semana que vem tem mais, né? Com certeza, e a gente aprende, agora terminamos o segundo livro, então a gente sempre fala Hazak, Hazak, Venit Hazek, forte, forte e fortalecidos, né? No final Hazak do livro. Baruch, Hazak Baruch, né? Com certeza, Hazak Baruch, Hazak Baruch. É isso aí, Beni. Então, Shabbat Shalom, até semana. Shabbat Shalom. Adonai mi yakum bimkom kol
בשם אדוני צבאות. מי יצום על בוח אדם, מי יחזיק מעמד, מי ישמע את קול אדוני קורא ואומר. זהו דור נושע, מבקשי פני שרים לי כל הכבוד, כל הכבוד. זהו דור נושע, מבקשי פני שרים לי כל הכבוד. נעלה בהר אדוני ונקום במקום קודשו, ונקרא בשם אדוני צבאות. ונצום על מוח אדם ונחזיק מעמד, ונשמע את קול אדוני קורא ואומר. זהו דור נושע, מבקשי פני שרים לי כל הכבוד, כל הכבוד. זהו דור נושע, מבקשי פני שרים לי כל הכבוד, 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 כל הכבוד. כל הכבוד לך על מה שעשית, על מה שאתה עושה, על מה שעוד תעשה. אבא, אבא טוב, אבא טוב. כי הפרוכת נקראה ואנחנו מתקרבים לתוך הקודש, קודש הקודשים. הפרוכת נקראה ואנחנו מתקרבים לתוך הקודש, קודש הקודשים. הפרוכת נקראה ואנחנו מתקרבים לתוך הקודש. אבל מאמינים שהפרוכת נקראה ואנחנו מתקרבים לתוך הקודש, קודש הקודשים. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד.
אנחנו דור ישר, מבקשי פניו שרים. כל הכבוד, כל הכבוד, אנחנו דור ישר, מבקשי פניו שרים. כל הכבוד